Sagres. Repense Energia. Apoio Fundação Pró Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena Repense, o movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentável. Essa, que é a 12ª meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Essa meta que faz, portanto, parte da Agenda 2030 da ONU e tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e hoje, ao lado de Samuel Straioto, faremos a mediação desta transmissão para falar sobre energia limpa, inovação e também sobre carros elétricos. Primeiramente, então, eu quero cumprimentar o meu parceiro de toda semana aqui na Arena Repense, Samuel Straioto, tudo bem? Oi, Jéssica Dias, tudo jóia? E você, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos falar hoje sobre carros elétricos, hein, Samuel? Acelerando com sustentabilidade, Jéssica, e também aí tratando sobre a convergência da energia limpa. Quero também cumprimentar a todos que estão conosco na live no youtube.com/SagresTV. Oi, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Já estou de olho aqui nas mensagens, no chat ao vivo. Mande lá. Primeiro deixa a sua curtida, também compartilhe aqui esse conteúdo. Deixe aí a sua mensagem. Vamos registrando ao longo desta edição da Arena Repense. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Essa edição e essas e outras edições também da Arena Repense estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal, no youtube.com/SagresTV. A Arena Repense, que é um projeto, uma produção da Fundação Pró Cerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, EduJob, Maternidade, doutora Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. E olha só, na edição de hoje da Arena Repense, você vai conferir agora na reportagem de Wendel Pasquetto em que carros elétricos, de que maneira os carros elétricos colaboram para a preservação do meio ambiente e com menor impacto na natureza. Sabe aquele barulhão do motor roncando? O carro de corrida a mais de 200 km por hora cruzando a reta? É isso que o amante de automobilismo gosta. Tem gente que não curte o barulho e também não abre mão da velocidade. Para esse perfil tem os carros da Fórmula E, nada barulhentos. Criada em 2014, a categoria mostra ao mundo a utilização da energia em vez da combustão. To promote electric cars, which is at the end to promote sustainability and a cleaner planet. A tecnologia das corridas ajuda no desenvolvimento do carro elétrico que você já vê nas ruas, especialmente na construção das baterias. A tecnologia que envolve o veículo elétrico, também envolve os sistemas de energias renováveis, especialmente a eólica e a solar, que dependem de conversores eletrônicos para transformar a energia da bateria adequada para o consumo, seja de um motor elétrico ou de outros tipos de carga. Já existem pesquisas que acabam por dar finalidade para as baterias após ela não se tornar mais útil para um veículo elétrico, que ela ainda se torne útil para, por exemplo, um sistema de geração fotovoltaica. E para tornar essa opção viável, é fundamental para a produção de carros elétricos aumentar a demanda de energia limpa e renovável, como a eólica e também a fotovoltaica. Ainda tem muita preocupação do consumidor em se o veículo elétrico vai se tornar realmente vantajoso. Assim, puxa, eu vou investir, sei lá, pelo menos o dobro do preço de um veículo a combustão, imaginando que esse veículo vai me trazer benefícios. Mas e a minha fatura de energia não vai ficar muito mais alta, de repente? Não vai acabar dando elas por elas? Então sempre tem essa preocupação, né? E assim que a gente conseguir colocar de forma mais popular tanto o custo dos veículos quanto a produção de energia, essa história tende a mudar bastante. As vendas de carros elétricos leves só crescem no Brasil. De acordo com a consultoria Carcom Automotive, em 2021, representavam quase 2% do mercado de automóveis. Agora,
devem fechar 2022 com um percentual maior. A população despertou principalmente com os últimos aumentos do preço da gasolina. O veículo elétrico ele é muito mais econômico, tem a manutenção muito mais barata e com isso despertou a atenção não só, né, dos primeiros compradores de veículos elétricos que estavam mais preocupados em sustentabilidade, em atitudes sustentáveis, mas agora na ponta do lápis em economia. Então o interesse tem crescido bastante, porque a conta já fecha. O veículo elétrico é mais barato na prática, no dia a dia, do que um veículo convencional a combustão. São vários modelos de veículos elétricos no mercado. Essa picape aqui, por exemplo, é uma boa opção. Roda até 110 quilômetros com apenas uma recarga de bateria. Legal para quem quer abandonar de vez o posto de combustíveis. Vê-lo somente pelo retrovisor. Eles compram um carrinho desse aqui para usar na fazenda, correto? Aí lá na fazenda não vai ter posto de combustível para ele, né? Ele pode chegar na tomada lá da casa dele, do barracão, do curral e abastecer ele com a energia solar. Enquanto isso, o avanço da tecnologia no transporte através da energia limpa não para, assim como um carro de Fórmula E, que sempre busca a linha de chegada. O Brasil já tende a ter uma matriz limpa e deve continuar assim, né? Na verdade, deve melhorar com o passar do tempo. E para o Brasil, os veículos elétricos é muito vantajoso. Então, o que falta para o brasileiro é ter acesso a esses veículos elétricos. E ele hoje já é vantajoso, né? Uma vez que a gente diminui o consumo de energia vinda de combustíveis fósseis, que são principalmente os principais emissores de carbono, que contribuem aí para fenômenos como o aquecimento global, então a gente está contribuindo, né? A substituição desse meio está contribuindo para a redução dos efeitos que causam problemas no nosso meio ambiente, né? Como é o caso da emissão de gases. Então, a principal vantagem dessa troca de combustível, vamos dizer assim, é exatamente ter esse efeito de redução da poluição em função da emissão de gases, né? Isso aí veio para revolucionar isso aí, né? O senhor acha que veio para ficar? Veio para ficar, sim. Já está e é uma realidade já. Tá aí a reportagem do Wendel Pasquetto, né, mostrando pra gente. Já imaginou, hein, Samuel? Quem não gostaria de dirigir uma máquina potente e de quebra, né, sem gerar o dióxido de carbono, né, que tanto prejudica o meio ambiente. E com autonomia. Acho que esse é um grande desafio, viu, Jéssica? A autonomia que nós temos aí nos carros elétricos. Nós vamos conversar bastante nesta edição da Arena Repense. Mas quando a gente pega o exemplo que o Wendel Pasquetto trouxe na reportagem, da Fórmula E ou Fórmula I, como depende, né, como cada um gosta da pronúncia. Mas olha só, é muito interessante porque nos primeiros anos havia uma dificuldade em relação à autonomia. Os carros, para terminar a prova, os carros tinham que parar, tinham um tempo ali considerável, né, de pit stop. Agora não, agora os carros têm autonomia para terminar a prova. E a expectativa é que isso também venha às ruas de uma forma em larga escala e que aí gradativamente isso vai popularizando, reduzindo o custo e por aí vai, Jéssica. E olha, Samuel, o mercado está em alta aqui no Brasil. Olha só, os carros híbridos e elétricos, eles já começam a ganhar também espaço nas lojas, né, de seminovos aqui no Brasil. Nós temos alguns números, veículos eletrificados, híbridos e elétricos foram vendidos de janeiro a agosto de 2022. Samuel, 30% a mais do que o mesmo período do ano passado. Ficou 330%, né, de aumento também nas vendas. Entre os modelos elétricos, 4.800 unidades foram vendidas em apenas 8 meses. E os híbridos são maioria com 22.100 carros emplacados também durante esse mesmo período. Então, a gente tem um crescimento comprovado de 2,3% no mercado brasileiro. Em 2022, é ocupado, então, pelo segmento de eletrificados. Há um ano, essa fatia era de 1,6%, chegou 2022, 2,3%, né? Esse aumento, Samuel, das vendas também de carros elétricos, né, do mercado crescendo também no Brasil. Jéssica, se me permite aqui, rapidinho, só para responder uma pergunta aqui na live,
eu me perdi aqui no nome da... Aqui, agora sim. Me perdi o nome aqui na verdade, mas a pergunta de quando foi criada a Fórmula E. Então, só para não deixar solto aqui na resposta, foi no ano de 2014. 2014, tá bom? Que foi criada essa competição, ainda bem novinha, quando a gente compara com a Fórmula 1, que é lá da década de 50 do século passado. Jéssica? Vamos então aqui receber nossos convidados de hoje da nossa Arena Repense. Está conosco Adalberto Maluf, ele que é presidente da Associação Brasileira de Veículo Elétrico. Adalberto, bem-vindo aqui à nossa Arena Repense. Olá, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar desses temas tão incríveis, né? A mobilidade elétrica, energia limpa e a grande transformação que o mundo passa nesses setores. Quem também participa deste bate-papo com a gente é a Marli Afonso dos Santos, analista educacional da Renapse Polo Paraná. Marli, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Jéssica. É um prazer novamente estar com vocês. E nós contamos também com a colaboração da Eduarda Lohane, nossa intérprete de Libras, que participa, nos auxilia todas as vezes também aqui na Arena Repense. Para começar, então, o nosso bate-papo, Adalberto, a gente estava aqui falando um pouco desse cenário de crescimento do setor de carros elétricos no Brasil, né? O caminho é esse, né, para a mobilidade de maneira geral, né? Tem que passar pelos veículos elétricos? Olha, o mundo decidiu já há muitos anos de que as rotas tecnológicas da descarbonização passam pela ampliação do biocombustível e pela eletrificação. Nos últimos 2 anos, a gente teve grandes programas de investimento aprovados no mundo, o Pacote Verde Europeu, o 14º Plano de Desenvolvimento da China, o Plano de Mudanças Climáticas dos Estados Unidos. Foram grandes políticas industriais para fazer essa transição. A gente viu a União Europeia, alguns meses atrás, proibir a venda de veículos a combustão em 2035. 2035 está logo aí. Então, o mundo vem avançando rapidamente com essas agendas ambientalistas, né, agendas que, de um lado, tentam reduzir a emissão de poluentes locais, de outro, reduzir os gases de efeito estufa e também de criar os empregos e a indústria do futuro. Então, os números mundiais de crescimento são incríveis. O mundo saiu de 4, foi para 9, esse ano vai passar de 16, 17% de veículos elétricos. Então, é uma grande transformação. A gente já está falando de setores ônibus, por exemplo, mais de 1/3 de todos os ônibus vendidos já são elétricos. Bicicletas, 40%, 45% de todas as bicicletas vendidas no mundo já são elétricas, né? A gente tem hoje uma iniciativa importante a nível mundial das empresas globais, a Agenda ESG, que vem eletrificando muitos furgões, os caminhões. Aqui no Brasil, por exemplo, agora em outubro, a gente passa a marca também simbólica de 1.000 furgões elétricos vendidos esse ano. Setembro foi um mês muito importante, a gente teve um crescimento de 50% de híbridos elétricos em relação a agosto, 130% maior do que o ano passado. Então, finalmente, o Brasil entra nessa rota de transformação mundial, mas é claro que, como presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente também deseja compartilhar um pouco essa nossa angústia de que o Brasil não está crescendo na mesma velocidade que o resto do mundo. Então, quando a gente fala que hoje o mercado de veículos híbridos elétricos chega a 2,3%, já é um número importante. 1,3%, né, a grande maioria são os híbridos convencionais, a maioria híbridos flex, já usando etanol, que é um biocombustível limpo, renovável, que gera muito emprego e renda no Brasil. Isso é muito bom. Agora, quando eu vou comparar os números internacionais, então o mundo terminou com mais de 15% de elétricos. Aqui no Brasil, se a gente for considerar só os elétricos, a gente está abaixo de 1%. Então, isso também nos deixa um pouco angustiados, porque o mundo tem hoje uma capacidade de produção de mais de 140 milhões de veículos no mundo. Só que só vai vender 80. Então, é capaz que 40%, 50% das fábricas fechem nos próximos anos. Por isso, a importância da gente inserir as nossas fábricas nessas novas cadeias produtivas globais. Então, a gente vê, por exemplo, o caso de Goiás, né, fábrica de veículos, hoje indo para os veículos híbridos elétricos. A gente tem isso também no estado de São Paulo, em Minas, na região sul do Brasil. O Brasil tem tudo para ser um grande líder dessa revolução. Temos uma matriz elétrica limpa, renovável, muito complementar à eletromobilidade, porque a gente gera muita energia solar de dia, tem muita eólica
vento gerando energia à noite, uma energia mais barata quando as pessoas vão carregar o seu carro elétrico. Ao mesmo tempo, a gente tem todos os minérios estratégicos dessa revolução, o lítio, o níquel, o manganês. Então, Minas hoje tem grandes reservas, Goiás tem importantes reservas de lítio, Ceará. Então, o Brasil tem tudo para ser um grande líder dessa revolução e o que a gente precisa é integrar um pouco melhor as políticas públicas. Infelizmente, o carro elétrico ainda paga mais imposto no Brasil do que um carro a combustão, né? Algo que não faz muito sentido do ponto de vista ambiental ou técnico, né? Estamos na contramão do mundo nesse caso. E também o fato da gente ainda não ter uma visão de futuro. O Brasil é um dos poucos países grandes do mundo, o único país do G20 que não tem uma política nacional da mobilidade elétrica. Então, se a gente não tem nem o plano, nem a visão de futuro, obviamente que a coordenação das ações dos diferentes níveis de governo, governo federal, estadual, município, academia, setor produtivo, né, a sociedade civil, ela não é muito bem feita. Então, a gente precisa urgentemente aprovar um plano nacional, inserir essas novas tecnologias no regime automotivo brasileiro, tirar as distorções que existem para que o Brasil possa continuar a ser um líder aí nessa agenda da energia limpa e renovável. Adalberto, muito obrigado aí pela exposição inicial e queria ler aqui para os senhores que participam com a gente aqui, a Maria Eduarda, ela comentou, acredito que o ponto negativo provavelmente é a demora para recarregar. Davi Moraes, os carros são abastecidos por álcool. Ele pergunta, aí queria entrar daqui a pouco nisso, a respeito da modalidade híbrida e avançando para a modalidade elétrica. Ele pergunta como os carros são abastecidos. Gustavo Talini, em quanto tempo a frota de carros elétricos vai ser maior do que a frota de veículos a combustão no Brasil? São 3 colocações, Adalberto, que eu queria colocar aqui inicialmente, mas em relação a essa última colocação feita pelo Gustavo, o senhor fez uma exposição para nós, não é, a respeito do momento, dessa falta de planejamento que o Brasil tem. Dá para a gente pensar, mesmo que a longo prazo, que no futuro possamos ter uma frota de carros elétricos num quantitativo maior do que os carros a combustão? Olha, o que a gente vê, né, a Agência Internacional de Energia publicou um relatório recentemente, o EV Outlook 2022, que coloca que em 2026, entre 2025 e 2026, o veículo elétrico vai estar mais barato do que o veículo a combustão em praticamente o mundo todo. Então, isso faz com que algumas pessoas estimem que lá para 2026 até 2028, a venda de veículos elétricos já vai superar a venda de veículos a combustão. Olha, por exemplo, o caso da China. A China é o maior mercado de veículos do mundo, né? Quase 20% de toda a produção de veículos no mundo está lá na China. A China aprovou há 2 anos atrás um novo plano, né? São 25 anos de políticas, mas um novo plano de aceleração da entrada dos elétricos para fazer a indústria do futuro, criar os empregos do futuro. E a China saiu de 13% para 30% de venda de veículos elétricos esse ano. Então, a meta era 25% em 2025. Atingiu 30% esse ano. Então, assim, os números são muito grandes. Veja a Alemanha saiu de 3%, foi para 16%, esse ano já está, agora em setembro, por exemplo, foi 33% de veículos elétricos. 1/3 de todos os carros vendidos na Alemanha, que é o grande centro industrial da Europa, foram elétricos. Eram 3% há 2 anos atrás, foi para 33%. É uma grande revolução. E claro que esses desafios técnicos, eles existem, a infraestrutura de recarga é um problema. Aqui a região sudeste já tem uma infraestrutura boa de recarga, nordeste tem um corredor, Paraná, Santa Catarina, mas quando a gente vai para o interior do Brasil, isso é uma dificuldade. A gente tem novas concessionárias vendendo, por exemplo, essa semana mesmo, em Goiânia, foi inaugurada a primeira concessionária da BYD, né, a maior fabricante de veículo elétrico do mundo. Brasília hoje tem uma rede de infraestrutura importante. E a gente tinha uma infraestrutura ainda antiga, que é a recarga AC, que é uma recarga lenta. Então, você demorava 4 horas, dentro da sua residência, 7 horas, 8 horas para carregar um veículo. Obviamente, isso era muito ruim. Mas hoje, esses novos veículos já trazem 400, 500 quilômetros de autonomia. Recargas rápidas, recargas DC. Então, em 30 minutos de recarga, você carrega de 30% a 80% da bateria inicial. Então, aos poucos, a tecnologia vai amadurecendo, a densidade energética das baterias e a potência nominal dos carregadores avança, esses desafios, em tese, vão ser mudados. E aí a fonte de energia
para os elétricos, na verdade, tanto faz, todas elas. É claro que a gente quer que essa energia venha de hidrelétricas, de eólica e de solar ou de PCH. O Brasil tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, né? Algo como 84% da matriz brasileira, esse último balanço do Ministério de Minas e Energia. Então, a gente vai virar um grande hub de produção de veículos limpos com uma baixa pegada de carbono. Assim como o Nordeste brasileiro hoje desponta como um grande fabricante de hidrogênio verde para exportar para a Alemanha, para a Europa, basicamente porque tem uma matriz elétrica limpa e renovável com bastante possibilidade de ampliação. Então, são desafios. A infraestrutura de recarga nas estradas é um desafio. Nós temos os nossos amigos da Bravei, que é a associação de pessoas que têm carros elétricos, né? Muitos moram em Brasília. Eles fazem com bastante frequência esse roteiro São Paulo-Brasília, né? A gente ouve sempre os relatos deles, das dificuldades que às vezes a gente encontra no trajeto, em função da pouca disponibilidade de infraestrutura de recarga, mas é um processo sem volta. A gente está falando do emprego do futuro. O Brasil deve se eletrificar mais devagar do que o resto do mundo, é verdade, porque a gente tem o biocombustível, o etanol, que é um biocombustível limpo, de baixa emissão de gases de efeito estufa, que gera muito emprego, mas não tem como a gente ficar desconectado das grandes cadeias produtivas globais. Então, se o mundo escolheu a rota tecnológica da eletrificação como a principal tendência, e a gente já tem aí vários países do mundo proibindo a venda de veículos a combustão em 2035, 2040, não tem como o Brasil ficar fora dessa transição. A Arena Repense segue agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Algumas vezes temos dificuldade de encarar e admitir a nossa fragilidade e incapacidade. É compreensível que assim seja, porque desde bem pequenos aprendemos a enxergar e compreender o mundo e a nós mesmos através dos óculos da perfeição. Assim, assumimos uma postura de expectativa e exigência de quem já deveria saber lidar com isso ou aquilo, em vez de aceitarmos a possibilidade do desacerto como uma experiência de aprendizagem, nos amedrontamos com a expectativa da perfeição. E ao longo do tempo, vamos nos afundando na tristeza, aflição, medo e impotência. Se assim nos encontramos, procuremos formas para mudar os óculos. Relembre-se de que a essência humana é a imperfeição, e este é um convite a uma postura de humildade e aprendizado contínuo. Mas, portanto, não são vias de justificativa da irresponsabilidade e atitudes equivocadas. São processos do desenvolvimento humano e aprendizado. É necessário, sim, o esforço responsável para um crescimento gradual e contínuo, e a consciência de que a cada amanhecer sempre há uma nova possibilidade de fazer o seu melhor possível. Vamos de fato. A Comissão de Transparência das Eleições é formada por várias instituições e as Forças Armadas estão entre elas. Mais um fato. O Tribunal Superior Eleitoral aceitou 10 das 15 propostas feitas pelas Forças Armadas e pelo Ministério da Defesa. Outras 4 vão ser analisadas no próximo ciclo eleitoral. Se alguém falar que o TSE não aceita propostas das Forças Armadas, é boato. Não deixe as fake news irem às urnas. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Nossa Arena Repense já está de volta. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, a Marli, que é também instrutora educacional da RENAPSE, Polo Paraná. Marli, fica à vontade também para fazer suas perguntas. Tá bom, obrigada, Jéssica. Adalberto, muito obrigada aí pelas explicações. Você falou um pouquinho aí sobre como funciona todo o processo, né? Mas eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Você comentou ali, Adalberto, sobre o percentual, né, aqui do Brasil de veículos movidos à eletricidade que circulam no Brasil.
tem uma projeção, acho que você comentou alguma coisa, mas pode falar um pouquinho mais sobre uma projeção de quanto tempo, assim, para que tenhamos mais veículos, né, circulando aqui no Brasil? Porque eu vejo que tem pouco ainda, né, pouco falado, ainda existem poucas informações, assim, pelo menos eu sou leiga no assunto, né? Mas o que você me diz? Existe aí uma projeção de quando, mais ou menos, teremos mais veículos circulando por aí? Claro. Bem, essas projeções, óbvio, elas são muito difíceis de se fazer, porque elas exigem uma integração numa política pública um pouco maior, né? Se nós conseguíssemos reduzir essas distorções tributárias, hoje um carro elétrico paga mais imposto do que um carro a combustão. Né, se aprovássemos um plano nacional da mobilidade elétrica, que é algo que o Brasil ainda não tem, né, não conseguiu coordenar muito bem essas políticas, certamente esse número poderia acelerar. Mas esse ano a gente teve marcos históricos importantes. Agora, em agosto, a gente atingiu 100 mil veículos híbridos elétricos vendidos. Né? Estamos hoje, o mês passado, fechou em 112 mil híbridos elétricos vendidos, sendo que setembro foi o melhor setembro da série histórica. Vendemos mais de 7 mil veículos híbridos elétricos, um crescimento importante dos 100% elétricos. Pela segunda vez, passamos 1.000 unidades. Então, foram 1.400 unidades de 100% elétrico. Né? Então, assim, aos poucos, o Brasil se insere em alguns nichos ali que estão crescendo. A logística verde avançou. A gente já tem frotas de caminhões elétricos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Indaiatuba, né? Várias cidades do interior de São Paulo. Temos frotas de ônibus elétricos muito grandes já rodando em São Paulo, São José dos Campos, em Salvador. América Latina já tem 4 mil ônibus elétricos rodando, Santiago, Bogotá. A gente está falando de frotas de 1.500, né? Então, aqui no Brasil, nós estamos, como eu comentei, elétricos, que são aqueles que têm recarga externa, ou elétrico puro, 100% a bateria ou híbrido plug-in, a gente deve terminar o ano com 1%. Mais 1,5% dos híbridos flex, 2,5%. Mas o crescimento vem sendo lento, né? Então, diferente do mundo, que saiu de 4, foi para 9, foi para 15, 17, talvez, final desse ano, o ano que vem talvez esteja com 30%, daqui a 2, 3 anos talvez esteja em 50%. Né? Então, o Brasil, por ter o etanol, que é um biocombustível limpo e renovável, provavelmente a gente vai ter uma transição um pouco menor, mas em especial se a gente pensa o emprego da indústria automotiva, a gente está falando de pelo menos 1 milhão de empregos diretos e indiretos, só nas montadoras de veículos 150 mil empregos diretos, né? Então é um setor extremamente importante que, ao passar por essa grande transformação, em prol dessa nova indústria do veículo elétrico, autônomo, conectado, né? A casa inteligente, a infraestrutura de recarga. A gente está falando de um ecossistema gigantesco de aplicativos, soluções, inovações que vão ser criadas. Por isso que é importante o Brasil se inserir nessas cadeias, retirar essas distorções, para que a gente possa ampliar cada vez mais o uso do veículo elétrico para criar as oportunidades de emprego e inovação aqui no Brasil também. Temos aqui algumas perguntas. O Davi Moraes, ele pergunta, qual o preço médio de um carro elétrico? Hoje, o ticket médio da venda de um veículo no Brasil foi para 110 mil, veículo a combustão. Então, não é um valor muito barato, infelizmente. E os carros a combustão também encareceram muito no Brasil. Um carro popular, o mais barato hoje, custa 70, 80 mil. O carro elétrico mais barato fica na faixa de 140 mil. E o ticket médio já sobe para 180, 190 mil. Obviamente, isso é um desafio muito grande, né? Em especial pensando a renda do brasileiro. Quando a gente pega um carro elétrico nos Estados Unidos ou na Europa, são 4 meses, 8 meses da renda de um trabalhador médio para comprar um carro elétrico. Aqui no Brasil, a gente está falando de vários anos da renda do trabalhador médio para poder comprar um carro elétrico. O mercado cresceu muito no setor de luxo, então veículos premium, basicamente porque nesse setor tem menos distorção de impostos, porque o carro luxo já paga uma taxa um pouco maior de imposto, o elétrico paga também, então eles são iguais. Já no veículo de entrada é um desafio, porque o carro elétrico paga quase o dobro, 3 vezes mais IPI, imposto federal, do que um carro flex, e obviamente essa distorção dificulta muito, né? A gente vê, por exemplo, alguns acordos importantes que ocorreram, né? A própria BYD, que é a montadora
que eu trabalho, a gente assinou um acordo com a 99 para a colocação de 300 carros de aplicativos aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, se eu pensar que eu posso ter uma frota de elétricos grande, a China, por exemplo, eletrificou 100% dos carros de aplicativo. Tá? De hoje, que é a dona da 99, é a maior frota de carros elétricos, talvez, no mundo. Né? A gente está falando de um setor que, ao se eletrificar, ele gera muitos benefícios econômicos e sociais. Presidente. Né? Porque é um setor que trabalha, usa aquilo como um trabalho. Né? E um aspecto importante, o senhor falava agora há pouco a respeito da incidência de impostos, né? Que o imposto no carro elétrico, ele acaba, né, o cidadão, quando vai pagar no carro elétrico, acaba tendo uma incidência maior de impostos. Essa é uma pergunta feita aqui pelo Pedro Henrique. Por que os carros elétricos têm uma maior cobrança de impostos? Olha, não existe uma explicação lógica, né? São lobbies que vêm de muito tempo no Brasil. Lobbies. Lá atrás você tinha, inclusive, uma influência maior ali do setor sucroalcooleiro, da Petrobras, que vinham com muito receio os elétricos. Hoje o setor sucroenergético, em especial o etanol, não vê mais o carro elétrico como um rival, muito pelo contrário, eles veem essa complementariedade do híbrido flex, a transição para a nova indústria, mas você tem ainda montadoras no Brasil que não estão preparadas para o elétrico, que estão tendo que fazer investimentos importantes nas suas matrizes para o elétrico, em função do contexto político brasileiro, do contexto econômico brasileiro, não querem investir para produzir carros elétricos no Brasil e, por isso, eles fazem o lobby para deixar mais para frente a entrada dos elétricos. Então, a tabela de IPI, que cobra lá mais caro por eficiência energética e por peso, então coloca que, obviamente, os elétricos, a bateria, quanto mais bateria, mais ele vai pagar de imposto, né? Eu gosto sempre de relembrar que o próprio Ministério da Indústria, na época lá do governo Temer, quando foi aprovada essa medida, eles disseram, olha, essa tabela não foi a gente que criou, essa tabela foi uma proposta do próprio setor. Então, o próprio setor, de alguma maneira, foi criando essas distorções e até hoje a gente está nesse embate que algumas montadoras acham que a eletromobilidade tem que avançar mais rápido, outras que tem que avançar um pouco mais lenta, mas o que nos preocupa lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico é que o mundo já tomou uma decisão. O mundo está se eletrificando muito rápido, os números de venda do mundo são muito grandes e a gente precisa rapidamente se inserir para poder garantir os empregos, as fábricas e as oportunidades desse setor aqui também. Ainda pegando o gancho dessa sua resposta, Adalberto, né, esses desafios para a eletrificação veicular no Brasil, tem essa questão que você já mencionou a respeito dos impostos, também da infraestrutura, né, para recargas ali das baterias, e você mencionou também a respeito da criação de uma política de mobilidade para carros elétricos. O que seria essa política, né? Quais aspectos ela teria que envolver? O que tem sido pensado de políticas públicas para o setor dos carros elétricos? Quase todos os grandes países do mundo têm um documento, você baixa esse documento, tem lá 100, 200 páginas, que vai estar lá, Política Nacional para a Promoção da Mobilidade Elétrica, ou Política Industrial da Criação da Mobilidade Elétrica, Política de Redução da Emissão de Poluentes e Criação do Veículo Elétrico. E, basicamente, essa política, ela tenta integrar a universidade, o setor produtivo, as ações dos governos subnacionais, das prefeituras, que são hoje líderes para avançar essa agenda, né? Você pega a agenda das ODS, né? A mobilidade elétrica, ela impacta em várias ODS. A ODS número 3 da saúde, a 7 de energia limpa, né? A 8, a 9, a 11, a 13 de cidades sustentáveis. Então, a gente está falando de um esforço importante dos governos de tentar fazer a eletromobilidade e a redução da poluição saírem do papel, mas pela falta de uma coordenação, esses esforços são um pouco desestruturados. Então, o que a gente precisa, na nossa visão, é primeiro colocar todo mundo na mesma mesa e discutir uma visão de futuro. Para onde a gente quer estar em 2030, em 2050, e para isso a gente pôr no papel os projetos, os programas, a questão tributária, a reforma tributária. Por exemplo, ano passado, né, esse ano, inclusive, no Senado e na Câmara rodaram 2 reformas tributárias que avançaram bastante, foram feitos documentos importantes da reforma tributária verde. Não faz sentido a gente sobretaxar veículos ou produtos que sejam melhores para o meio ambiente. A lei
do IPI fala que o IPI deve ser calculado em função da essencialidade do bem. Então, um carro elétrico, um carro a combustão, a essencialidade do bem é igual. Uma bicicleta elétrica, uma bicicleta comum, a essencialidade do bem é igual. E a lei fala que as questões ambientais, sociais, devem ser consideradas na análise do imposto. Então, não faz sentido para a gente que um carro elétrico, uma bicicleta elétrica, pague mais imposto do que um carro a combustão. Então, acho que um plano nacional nada mais é do que um documento. Inclusive, foi feito, né? Lá em 2017, 18, 19, o governo alemão ajudou o Brasil no programa Promove e contratou 2 planos nacionais, um Plano Nacional de Mobilidade Elétrica para veículos leves, foi contratada a Unicamp na época, um Plano Nacional de Mobilidade Elétrica que foi contratada a USP, e esses documentos foram feitos, foram entregues para o governo brasileiro, mas infelizmente eles foram engavetados e até hoje nós não temos uma política nacional da mobilidade elétrica. A Arena Repense faz novamente uma rápida pausa, mas daqui a pouco a gente está de volta, contando aí com a sua participação. Pode continuar mandando pergunta, youtube.com/SagresTV, esse nosso canal no YouTube. Já já a Arena Repense está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Se alguém quiser atacar a urna eletrônica, não vai conseguir alterar ou excluir nomes de candidatos. As informações da máquina são protegidas por assinatura digital e só podem ser alteradas pelos sistemas da Justiça Eleitoral. E a urna não é conectada à internet. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Amar. Sentimento tão sublime em toda a sua acepção. É sintonia, bem-querer, cuidado, zelo, carinho, altruísmo. É um sentimento que extrapola as fronteiras do ser, pois é compartilhado e endereçado com o outro. É uma energia que conecta o meu coração ao seu coração. O amor é ferramenta. Com ele superamos as limitações dos tempos, dos entendimentos que já não fazem mais sentido. Expandimos nossos horizontes, mesmo que a passos curtos. Não queremos mais intolerância, dor, indiferença, preconceito. Queremos simplesmente amar. Se eu te amo e você me ama, juntos queremos construir, edificar. Ultrapassamos as barreiras do que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, pois queremos nos tornar seres humanos cada dia melhores e dispostos a fazer do mundo um lugar melhor. O amor está presente em nossa essência. É tema trazido em todas as religiões, crenças, filosofias. É sentimento capaz de criar as mais belas histórias desde o início dos tempos, desde a criação. Histórias que são minhas, suas, nossas. E assim seguiremos, fazendo valer a cada instante a oportunidade de exercer esse dom tão sublime que nos é concedido. Nosso dom de simplesmente amar. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com a Arena Repense, com muitas participações na nossa live no youtube.com/SagresTV. Já queria até pedir, Adalberto, assim, para a gente poder ser um pouquinho mais breve também nessa resposta, porque tem muitas perguntas, muitas participações. Temos Ismael, da cidade Senador Canedo, Júlia Sena, de Belo Horizonte, também a Isabela, de Cachoeira Dourada, de Goiás, participações também da Késia Vitória, de Anápolis, Letícia Pereira, de Hidrolândia. E tem muitas dúvidas dos meninos também, né, Samuel? Tem sim, no youtube.com/SagresTV. Muita gente aqui perguntando, por exemplo, o perfil Ty Blake pergunta: o que faz um carro elétrico ser mais econômico do que os carros comuns? Os carros elétricos são totalmente sustentáveis ou não, Adalberto? Olha, a mobilidade elétrica ela é 6 vezes mais eficiente do que a mobilidade a combustão, né? Então, a gente está falando de um motor elétrico que tem 95% de eficiência. Já o motor a combustão tem 35% de eficiência. Hoje, por exemplo, se uma pessoa gasta R$1.000 por mês de gasolina, se ela começar a abastecer um carro elétrico, ela vai gastar R$150, R$200 de energia. Então, ele é mais eficiente, ele é mais econômico
Obviamente, o veículo é um pouco mais caro, porque você tem a bateria, então ele depende da quilometragem diária, você tem algum período ali para ele poder se pagar, né? Então, assim, o que a gente vê rapidamente é que, aos poucos, aí, a questão da eficiência do ponto de vista energético, ela vai ganhando uma dimensão maior com o crescimento da tecnologia. Obviamente, você tem menos emissão de poluentes locais, menos emissão de ruídos, e, obviamente, a mobilidade ganha também nesses quesitos. Temos aqui perguntas sobre a manutenção. Patrick Lopes, Gustavo Talini e Eric Marden. De uma forma geral, eles perguntam a respeito da frequência, qual a frequência que se deve fazer a manutenção nos carros elétricos. E também perguntam a respeito do custo para esta manutenção. A manutenção do veículo elétrico ela é mais simples do que um carro a combustão, porque a gente está falando de muito menos peças, né? Um ônibus elétrico, por exemplo, são 2 motores ligados na roda. Então, o ônibus elétrico não tem diferencial, não tem eixo cardan, não tem embreagem, não é que ele gasta menos, ele não tem. Então, são muito menos peças. A gente está falando de 1.500 componentes móveis no motor, no sistema de tração de um ônibus diesel, contra 30 peças móveis e não móveis. Você precisa pôr lubrificante no motor. No motor elétrico, você não precisa pôr lubrificante. O motor elétrico, ele opera sempre naquele mesmo ritmo. Então, ele tem 10 anos de garantia. Nenhum carro a combustão tem 10 anos de garantia. Então, a manutenção é muito menor, ela tende a ser muito mais barata, né? Esse é um processo. E quando a gente pensa o ciclo de vida da emissão toda da tecnologia, ele também é muito mais sustentável. Então, ao mesmo tempo que ele reduz a emissão de poluentes locais em 100%, né? Não tem escapamento, o carro elétrico, então não tem emissão de poluentes locais. Quando a gente pega o ciclo de vida da emissão, que é o CO2 para fabricar bateria, a mineração da bateria, a produção do veículo, o uso durante 10 anos, depois a reciclagem do veículo, e você compara com um veículo diesel, um veículo a gasolina, combustão comum, o elétrico ele ganha muito, né? Então a gente depende, claro, da matriz. No caso da União Europeia, por exemplo, um recente relatório da Transport Environment mostrou que o carro elétrico tem 69% de emissão menor no ciclo de vida na Europa. É claro que na Suécia, na França, você tem uma matriz limpa, ele chega a 80%. Na Polônia, que é a matriz mais suja, né, de geração de carvão da Europa, você reduz 30% só no CO2 equivalente no ciclo de vida, mas emite e reduz 100% a menos de poluentes locais. O Brasil, por ter uma matriz limpa, renovável, a gente chega a reduzir 84% o ciclo de vida da emissão de gás de efeito estufa, que é algo muito bom do ponto de vista ambiental. É um número bastante considerável. Também Marli Afonso dos Santos, analista educacional do Polo da Renapse no Paraná. Também fique à vontade para mais questionamentos ao Adalberto. Obrigada, Samuel. Adalberto, foi essa semana, eu acho que na semana passada, eu estava utilizando transporte público e foi bem de manhã e eu estava, inclusive, com um aprendiz aqui do Polo e percebemos que o veículo não estava fazendo barulho quando parava, né? E, a princípio, nós pensamos assim, eita, será que quebrou, aconteceu alguma coisa, né? Mas, enfim, aí nós verificamos, é o veículo elétrico, né? Um ônibus elétrico. Você tem algum dado aqui de Curitiba em relação à frota, a ônibus elétricos aqui em Curitiba, Adalberto? E já dando continuidade aí na pergunta sobre o desenvolvimento desses veículos, a impressão que nós tivemos é que ele demorou um pouquinho mais para subir, enfim. Tem o desenvolvimento dele é igual ao veículo a combustão ou não, um pouquinho mais fraco? Pode falar um pouquinho sobre? Sim, claro. Bem, Curitiba é pioneira no Brasil e no mundo, né, num sistema de transporte rápido por ônibus. Os BRTs inventados lá pelo Jaime Lerner, hoje a gente está falando de algo como 110, 120 cidades do mundo copiaram o modelo desenvolvido por Curitiba, que aproxima, né, a habitação do transporte, do emprego. Então, quando a gente fala de mobilidade, é um sistema muito mais amplo. E o veículo elétrico, o ônibus elétrico, ele é meio que o último e mais importante de todos, porque é aquele que reduz a emissão de poluentes. Então, Curitiba foi uma das primeiras cidades do Brasil a fazer teste com ônibus elétricos. A Urbis fez testes importantes lá em 2000
2017, 2018, alguns dos relatórios mais bem feitos sobre disponibilidade do ônibus, redução de custo de manutenção, menor ciclo de emissão, esse número que eu uso de 84% de CO2 equivalente menor, foi feito pela URBS, né, um estudo lá da própria agência de ônibus de Curitiba. Só que, infelizmente, Curitiba, diferente de Santiago, de Bogotá, outras cidades que estavam no mesmo nível de Curitiba, infelizmente a prefeitura não avançou, né? Você teve muitas brigas entre prefeitura e operadores de ônibus, ficaram na justiça discutindo muitos anos o contrato. Então, Curitiba perdeu um pouco a oportunidade, foi feita a renovação dos ônibus articulados dentro das canaletas, né, dos corredores, infelizmente não foram para elétricos, mas agora a gente voltou a ter testes, então você tem testes de diferentes montadoras, algumas com motores na roda um pouco mais potentes, então não tem problema de subida, sobe com facilidade, e outros modelos de veículos elétricos, híbridos elétricos, série ou paralelo, que não tem o motor na roda. Ele tem um motor normal no meio, então ele tem um pouco menos de potência do que um ônibus tradicional. Então, um ônibus diesel ali acaba tendo uma aceleração maior, mas na reta final, ali na velocidade média, praticamente os dois são iguais. Muito obrigada, Adalberto. Pessoal, infelizmente nosso tempo já está acabando, já vamos aqui para as considerações finais. E eu queria, Adalberto, trazer aqui duas questões para finalizar aqui, já deixo o espaço aberto também para as suas considerações finais. Duas perguntas. A primeira do Marden, ele quer saber o que rende mais, um tanque de combustível cheio ou uma bateria totalmente carregada. E também a pergunta da Yara, que ela quer saber em relação à segurança, se o carro elétrico supera, em quesitos de segurança, o carro a combustão. Normalmente um tanque de combustível, se você vai colocar etanol ou gasolina, ele vai variar numa autonomia de 400 a 700 quilômetros de autonomia, né? Isso é o que a gente vê normalmente num carro a combustão. Um elétrico hoje, a autonomia está variando entre 250, 300 a 550 quilômetros de autonomia. Obviamente os veículos com 550 quilômetros de autonomia são mais caros por ter mais bateria. Mas o que a gente vê é que eles vêm aumentando muito. Então, a estimativa é que em 2024, a autonomia do carro elétrico, na média, vai ser igual à do veículo a combustão, em especial com o crescimento dessas recargas rápidas, né? Eu chamei as recargas DC, de corrente alternada, que a gente tem uma velocidade maior de recarga, então permite que você faça essa carga de oportunidade. Você para o carro ali num posto de gasolina, né, na estrada, para comer um lanche no banheiro, 20 minutos de recarga já te dá mais 200, 300 quilômetros de autonomia. Então, acho que é um processo e, ao mesmo tempo, o carro elétrico, em tese, ele é mais seguro do que um outro carro, porque ele tem uma tecnologia embarcada muito maior. Quando você fala de um veículo elétrico, ele já traz itens de segurança obrigatórios, né? Porque são obrigatórios nos grandes mercados globais. Então, assistente de pista, freio de emergência, né, vários tipos de sensores e câmeras para fazer com que o veículo seja quase que semi-autônomo, né? Não sei, nossos ouvintes que já tiveram essa experiência, mas é muito legal você dirigir um carro elétrico, porque quando você sai da faixa, ele treme o volante, dizendo, ó, você saiu da faixa. Se alguém para o carro na tua frente, ele para também automático, né? Hoje em dia, muitas pessoas têm ali fica com o celular, se distrai com o rádio. Então, assim, a possibilidade de ter acidentes é muito menor com o carro elétrico, porque ele já traz essa tecnologia embarcada. Obviamente que, do ponto de vista da construção do veículo, ele tem um item de segurança a mais, que são os sistemas de alta voltagem. Da bateria que conecta com o motor, você tem um cabo ali, que ele vem, em geral, numa cor laranja, que ali é alta voltagem. Ali, para você mexer, você precisa ser um técnico eletricista especializado, tem TNR10, você não pode chegar simplesmente lá e mexer e cortar. Você tem cursos de treinamento com bombeiros. Se você tem um acidente no carro elétrico, aonde você pode cortar, onde não pode cortar. Então, esse é um item de segurança maior que precisa ser pensado. Mas, do ponto de vista do veículo e a segurança do veículo, o elétrico é melhor por ele ter já uma tecnologia embarcada um pouco maior do que o carro a combustão. Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de conversar e tirar as nossas dúvidas e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por trazer esse tema tão importante.
da inserção das energias limpas, da mobilidade elétrica, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estão todos integrados e complementares nessa nova agenda ambiental que todos nós queremos. Agradeço também a participação mais uma vez da Marli Afonso dos Santos, analista educacional da RENAPSE Polo Paraná. Marli, até uma próxima. Até uma próxima, Jéssica. E agradeço também, a você, Samuel Straioto, e a todos os jovens que estão aí conectados à nossa live no YouTube. Samuel, até semana que vem. Até semana que vem, Jéssica, agradecendo a Eduarda Lohane, nossa intérprete de Libras, participando com a gente nas edições da Arena Repense, e a todos que estiveram conosco. Estava com eles aqui conversando, transmitindo as mensagens ao vivo, mas também aqui no chat, a mãozinha nervosa aqui, Jéssica. Até a próxima edição. A Arena Repense com a produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres com apoio da Demar by RENAPSE, EduJob, Maternidade, doutora Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Sistema Sagres apresentou Repense Energia. Apoio Fundação Procerrado.